Oi, eu sou o Felipe Pérez e bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Fragmentado, que é o novo filme escrito e dirigido pelo M. Night Shyamalan, e como vai ter muito spoiler, eu recomendo que você veja o filme primeiro e depois volte aqui para assistir esse vídeo. Eu tava muito ansioso pra conferir Fragmentado, porque eu sempre gostei muito dos filmes do Shyamalan. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu era mais novo, eu assisti, acho que se não me engano, umas 7 vezes Sinais no cinema, que é um dos meus filmes preferidos dele. E eu sempre fico, ansioso quando eu fico sabendo que vai ter um novo projeto dele vindo por aí. Ainda mais agora que ele tá conseguindo de volta, o respeito da crítica e do público, depois de bombas como Depois da Terra e O Último Mestre do Ar. E A Visita, foi bastante elogiado em 2015, e agora Fragmentado, que ganhou tanto a crítica quanto o público, e eu não vi a hora de poder conferir. Tanto que quando eu tava na sessão, pra mim era ainda surreal, sabe? Eu não vi a hora de finalmente poder conferir o filme. O filme conta a história do Kevin, que é um cara que tem 23 personalidades e sequestra 3 garotas, mantendo elas em cativeiro, e para elas poderem escapar, elas vão ter que tentar aprender a lidar, com cada uma dessas personalidades. Em paralelo à história do Kevin, a gente também acompanha a história da Casey, que é uma das meninas que foram sequestradas. Através de flashbacks, a gente vai entendendo por que ela é uma personagem tão inteligente e por que ela se destaca tanto assim das outras 2 garotas. A gente entende as motivações dela e por que ela age daquela forma durante o filme. A Casey é vivida pela atriz Anya Taylor-Joy, que já mostrou que ela era uma atriz competente, no filme A Bruxa, no passado, foi um dos meus filmes preferidos de 2016. Aqui ela também entrega uma personagem forte. E o James McAvoy, que faz o Kevin e todas as outras personalidades. Quando eu vi o trailer a primeira vez, eu fiquei um pouco receoso, de como que ele ia trabalhar essas personalidades, se ia cair muito no caricato ou não. No trailer mostra uma delas, que é a Patrícia, que é uma mulher que deve ter ali em torno de 30 ou 40 anos. E logo me veio cenas do remake de Psicose, sabe? Do Vince Vaughn no final. Aquela coisa meio caricata, mas não, aqui em Fragmentado, James McAvoy dá um show de interpretação em todas as personalidades. Eu tenho as minhas preferidas, o Hedwig, por exemplo, que é um menininho de 9 anos. São nas cenas envolvendo essa personalidade dele que estão, pra mim, os melhores momentos do filme. Tanto dele quanto da Anya Taylor-Joy também. É muito legal essa interação dela com o personagem dele de 9 anos. E em diversas entrevistas, o M. Night Shyamalan disse que foi um desafio pra ele, filmar Fragmentado. Porque no James McAvoy, por exemplo, ele tratava ele como se fosse 9 atores diferentes. Todos os personagens tinham uma história de fundo, um sotaque diferente, a forma de olhar diferente. Então, para o Shyamalan era muito importante que cada personalidade fosse muito diferente uma da outra e que ficasse claro para quem estava assistindo as diferenças entre cada um deles, e não somente no figurino, porque normalmente quando muda de um personagem para outro, tem essa diferença do figurino também, que facilita pra gente entender com quem que a gente tá lidando, se é o Hedwig, se é o Barry, se é a Patrícia. O roteiro até brinca em algumas situações como se uma personalidade estivesse se passando por outra, e isso também deixa tudo mais interessante. Who are you? Help me get out of here, Hedwig. You trying to trick me? I'll tell on you. Aren't you the clever one? An individual with multiple personalities can change their body chemistry with their thoughts. O roteiro do Shyamalan ainda traz alguns questionamentos bem interessantes em relação a múltiplas personalidades, poder superior, um poder maior que a gente não consegue entender. E o filme trabalha bastante isso, O que me leva à reviravolta final, que, como eu disse no começo do vídeo, que esse vídeo ia ter spoilers, que Fragmentado, na verdade, se trata de uma sequência, eu diria, talvez não sequência, mas é um filme que se passa no mesmo universo de Corpo Fechado, outro filme do M. Night Shyamalan. Corpo Fechado se trata da história de um personagem que se descobre um super-herói, no decorrer da história, e aqui em Fragmentado a gente tem o nascimento de um vilão, que é o Kevin. E é legal ver como tem algumas similaridades entre Corpo Fechado e Fragmentado, O começo mesmo, por exemplo, aquela cena onde a câmera tá passeando entre os bancos de Corpo Fechado, que mostra um pouco o Bruce Willis, aí passa pelo banco, revela o rosto dele e volta. É muito parecida com aquela cena no começo da Anya Taylor-Joy, que ela tá sentada no carro. O fato da câmera tá pegando o Bruce Willis por trás do banco, também me lembrou aquela cena
onde a câmera tá pegando a Anya Taylor-Joy por trás do pai das duas meninas. E ambos os personagens estão mentindo aqui. Por isso que eu interpreto o fato da câmera tá pegando eles meio escondido na frente de algo. O personagem do Bruce Willis esconde a aliança, né, omitindo a informação que ele é casado, e a personagem da Anya Taylor-Joy dizendo que ninguém vai poder buscá-la lá na festa e que ela vai ter que voltar de ônibus, meio que se virar para voltar para casa. Uma coisa que falam no making of do Corpo Fechado é que o Shyamalan utiliza a câmera como se fosse para demonstrar a emoção dos personagens, né? Os movimentos não são por acaso. E em Fragmentado a gente também tem isso. Às vezes a gente está acompanhando uma cena onde a fotografia está cortando o rosto de uma das personagens e aquela câmera vai se movimentar para chegar aonde ele realmente quer mostrar o que está acontecendo, né? Eu lembro de uma cena onde a câmera está cortando o rosto de uma das meninas e aí ela se movimenta para chegar na feição da Anya Taylor-Joy, que é o que realmente importa naquele momento e que vai determinar uma mudança na trama. E até o lance de criar dois cenários diferentes, né, para dois personagens. Em Corpo Fechado a gente tinha o Bruce Willis e o Samuel L. Jackson, que eram opostos, e aqui em Fragmentado a gente tem dois personagens também, que é o Kevin e a Casey, que na verdade eles têm características muito parecidas, né, ambos sofreram abuso quando eram pequenos, mas eles lidaram de maneira diferente. O Kevin tem as múltiplas personalidades, onde ele acaba se escondendo desse trauma, e a Casey, que se tornou uma pessoa fechada, mas ao mesmo tempo super inteligente e que sabe lidar com uma situação como essa. Ela acaba se destacando das outras duas meninas, e até diversos diálogos que demonstram isso, né? Que ela fala assim, você acha que você sabe lidar com essa situação porque você aprendeu karatê no shopping? Tipo, você não sabe o que eu passei, né? Eu passei por situações, eu sei o que eu tô falando e a gente não vai sair tão fácil dessa situação. A gente tem que parar e pensar, tem que saber como que a gente vai lidar com isso. E é legal que o filme funciona também sem a reviravolta final. E se você não assistiu Corpo Fechado, você pode assistir Fragmentado, que ele continua sendo um filmaço da mesma forma. E pra quem já conhecia os filmes do Shyamalan, você sai da sessão com um sorriso de orelha a orelha. Eu gosto muito de Sexto Sentido, de Corpo Fechado, de Sinais. E aí quando entra aquela última cena, que começa até a tocar o tema de Corpo Fechado, e aí aparece o Bruce Willis, é foda. Tipo, na sessão que eu tava todo mundo comentando. Tipo, se tinha pessoas que não conheciam Corpo Fechado, tinha um amigo ali do lado pra poder ajudar a explicar. Então eu tô bem ansioso agora pra ver o que o Shyamalan vai fazer daqui pra frente, né? Se vai vir um filme aí que já vai juntar os dois personagens, ou se vai ter um novo filme criando um novo personagem pra ampliar ainda mais esse universo. Não sei, só sei que eu tô curioso pra ver o que vem por aí. Até no pôster dos filmes a gente consegue ver uma semelhança, né? Com um vidro quebrado aí no meio do pôster. Outras duas coisas que valem mencionar sobre Fragmentado é que o Shyamalan mais uma vez faz uma participação na frente das câmeras, né? Dessa vez não tão grande quanto A Dama na Água ou Sinais. E outra coisa que vale mencionar é que tanto nos créditos iniciais como nos finais, a imagem de fundo é reproduzida na mesma quantidade de personalidades do personagem título do filme. Sobre o lançamento em Blu-ray e DVD do filme, já foram anunciados alguns extras que vão fazer parte desse lançamento. Vai ter final alternativo, algumas cenas excluídas e alguns especiais centrados na visão do Shyamalan quando vai fazer seus filmes e nas diferentes personalidades do James McAvoy. Agora é torcer para que esses extras também estejam na versão lançada aqui no Brasil, porque eu tô bem curioso para ver como que vai ser esse final alternativo. He's done awful things to people and he'll do awful things to you. Bons personagens, um roteiro bem amarrado e aquela tensão presente do começo ao fim de Fragmentado fazem com que esse filme figure entre os bons filmes do M. Night Shyamalan. Eu gostei bastante e é um filme que eu recomendo, não só se você gosta dos filmes dele, mas se você gosta de um bom suspense psicológico. Mas e aí, já foi assistir Fragmentado? Deixa aqui nos comentários o que você achou do filme e se você gosta de filme de terror, não deixa de se inscrever aqui no canal, que é um espaço de fã pra fã de filme de terror. Até o próximo vídeo.